Dando sequência no material, hoje iremos falar sobre etapas do orçamento. Então a gente vai entender como que é a aplicação desse conteúdo que a gente já está discutindo, que é a parte de especificação e orçamentos como um todo. Então, na aula passada, eu falei um pouco sobre projetos, sobre serviços preliminares, fundações, sobre essas etapas que a gente tem aí que estão ligadas à parte da construção civil e, de certa maneira, existe em todo o projeto. Então, isso aqui é uma maneira bem genérica da gente poder elaborar e aplicar. E aí eu falei que era para vocês estar, né, nomeando dois processos que estão ligados em cada parte. Então, se eu pegasse o processo de fundação e estrutura, você poderia me falar aí um exemplo sobre fundações rasas e sobre o rádio. E pronto, já estava ótimo. Se você fosse falar para mim sobre a questão do projeto, aí você poderia pegar toda a parte de criação e estar me falando aí pelo menos duas etapas que você sabe que está ligada na parte do projeto. Então, o que Matos fala para a gente em 2006, quando ele lançou esse estudo dele e que é a base do que a gente vai estar falando, né? Que as etapas do orçamento elas vão ser em três vertentes básicas. Então, a gente tem o estudo das condicionantes, a composição de custos e determinação do preço. Então, a gente vai falar aqui sobre cada um e o que a gente vai analisar, né? O que se espera em cada etapa. Então, na primeira etapa, que é o estudo das condicionantes, a gente já fala nessas partes de condições. Então, a gente vai estudar as condições de certa maneira. Então, o que é isso? Na primeira, a gente tem a leitura e interpretação do projeto. Na segunda premissa, a gente tem leitura e interpretação do edital. E na terceira, a gente tem a visita técnica. Por que ele dá, né, esses três modelos aí para que você possua ter um norte nessa parte de estudo das condicionantes? Porque é muito importante você entender do que se trata. Imagina você propor um orçamento sem a menor cautela possível. Um exemplo aqui, antes da gente partir um pouco para a parte mais específica, né? Você deve perceber que você não consegue dizer bem se algo é certo ou errado sem ter informações, correto? Então, toda informação que chega aos seus ouvidos, a primeira coisa que você fala é: me detalha um pouco mais, me fala um pouco mais sobre isso. Ou seja, quando acontece alguma coisa e você, de certa maneira, vai julgar isso, você precisa do máximo de informação possível para não cometer um equívoco. Então você vai estudar as condições, você vai fazer uma leitura, você vai visitar, você vai no local e você vai olhar o que está acontecendo. Porque qual que é o maior problema? Interpretação errada do projeto, que é a primeira parte que ele já fala para a gente, isso daqui não precisa nem comentar. Errou no projeto significa que a pessoa comprou algo e no final ela não vai ter isso. É que nem, eu gosto de dar exemplo mais palpável, para que a gente possa entender isso de forma bem simples. É que nem você comprar todo o material para fazer um bolo de aniversário e no final você chega lá com um produto que não tem nada a ver com isso. Então lá no bolo de aniversário você vai fazer um bolo doce, você vai comprar leite condensado, chocolate, coisas do tipo. A pessoa chega com macarrão e queijo e presunto. Então não bate, não é a mesma coisa. Dentro dos projetos, isso funciona da mesma maneira. Imagina você fazer uma leitura, uma interpretação errada de uma parte estrutural. O quanto que isso não vai impactar na questão da obra, na questão do suporte, na questão do andamento como um todo. Tanto na parte de você colocar um material de inferior que não vai suportar a estrutura, quanto você comprar um material que não era para ser necessário. E aí vai ter, né, essa questão de você ter um material muito acima daquilo que você precisa. Então você está gastando com um material extra ou você está gastando com um material que não vai utilizar nada. Então é por isso que a gente tem o cálculo, por isso que a gente tem as medidas, porque aquilo é o ideal. E a gente sempre tenta trabalhar com o ideal. E na parte de licitação, isso também não é diferente. Qual que é o maior problema? Tá lá no edital falando que você vai ter que trabalhar com determinada ferramentaria, com determinado comprimento, com determinado diâmetro, e você ignora isso. Ou seja, problema seu na hora que vier fazer uma auditoria. Sem contar que se você manda esse pré-orçamento para esse edital que abriu, geralmente a gente tem muitos órgãos que abrem licitação. Aqui eu dei só um exemplo do Ministério da Educação, do IFG,
mas a gente sabe que vai sair muito em questão de prefeitura, questão do estado. Imagina você errar nessa parte do edital, você manda isso errado, equivocado, e passa batido tanto no seu quanto dessas pessoas que olharam. Então são problemas que vão cada vez se tornando pior. Você coloca lá que você vai utilizar um diâmetro aí muito acima do que é esperado, e aí você fez com a cotação do preço de um que é bem abaixo. Então você fica com prejuízo. Ou você erra essa parte de quantidade, né? Ia utilizar 54 e você coloca um zero a mais e põe 540. E aí na hora de você fazer esse cálculo lá, as contas não batem, né? A conta não fecha, e aí eles liberam esse dinheiro para você e no final tá aí passando 1001 barras aí da vida, e eles vão falar, mas por que esse dinheiro está sobrando? Então já começa a indagar questões. Então tudo isso daí, esses erros que a gente fala aqui, isso tudo vai ser pego na auditoria, isso tudo vai ser pego no momento que a gente começar uma investigação no trabalho da qualidade. Isso se passar, porque a gente sabe que a maioria dessa parte de leitura e interpretação aqui, as pessoas são contratadas para fazer isso. Então, quando isso daqui passa, significa que alguém não fez o seu serviço. E hoje a gente sabe que isso é muito raro. Então, eles vão revisar, eles vão pedir um tempo para olhar toda essa documentação, vão olhar se tem as especificações que eles cobraram, se tem alguma ABNT que eles têm que cobrir, se tem alguma ISO, se tem algum processo, qualquer coisa, eles vão olhar 100%. Visita técnica. Isso daqui é muito comum. Por quê? Tem gente que vai chegar para você, principalmente quem já está trabalhando na área da construção, ou trabalha como advogado, como psicólogo, qualquer que seja a área, a pessoa já chega conversando, né? Ah, que eu tô com um probleminha lá, que é só um aumento da minha área, que é só um puxadinho que eu vou fazer. Não, que é que a minha filha ela tá com esse tipo de problema, de distúrbio. Não, é que fulano, um amigo meu, ele tá querendo processar a empresa. O que você acha? Todo esse tipo de conversa já corta. Por quê? Você é um profissional. A pessoa começou a vir com esse tipo de conversa, com esse tipo de coisa, querendo a sua opinião, sem você ter muito dado, sem ter o estudo das condicionantes, já fala para ele, olha, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um dia, eu vou lá nessa obra, você traz a sua filha aqui, você traz esse seu amigo que quer processar a empresa aqui, e a gente vai sentar e conversar. Olha, a minha hora é tanto. Porque todo serviço tem que ser cobrado, você não pode abrir brecha para isso. Até porque, como você vai dar a sua opinião sem saber, sem olhar, né? Você já viu um médico dar laudo sem passar consulta, sem passar exame? Por quê? Porque senão ele não está fazendo uma interpretação do todo que está acontecendo. E aí no final não passa de achismo. Depois vem a composição dos custos. Então depois que a gente passou toda essa etapa, você fez tudo coerente, eu preciso saber os gastos. Então, se lá estava falando que era 54 barras, aqui eu vou ter essa identificação. Olha, eu utilizei a barra para isso, essa barra é tal, é de marca tal, a gente utilizou isso daqui. A questão da terceirizada é essa, então você vai fazer uma composição de identificação de todos os serviços. E aí você vai fazer um levantamento quantitativo. É aquela parte lá da contabilidade, é custo direto, é custo direto. Por que isso? Nem toda atividade ela está diretamente ligada com a finalidade do projeto, mas elas são cruciais para que elas sejam atendidas. Então é aquele serviço que você sabe que não, de certa maneira, não está, né, programado para agir diretamente, ele não faz parte crucial do projeto em si, mas sem essas etapas, né, fica impossível estar realizando. Um exemplo muito comum aí a gente poderia falar, né, da alimentação. A alimentação talvez aí ela não vai ter um custo direto. Por quê? Não se sabe bem como que ela vai entrar, se você está produzindo um prédio, se você está produzindo alguma coisa, quais que são essas etapas. Por quê? Ela não é vitalícia para que isso aconteça, né? Vitalícia, de certa maneira, ela não está vinculada, tá? Vinculada, que é a palavra correta para esse momento. Ela não está, de certa maneira, ligada ao que você está fazendo, mas ainda assim ela é crucial. Quando a gente traz isso para a parte de produção, a gente identifica isso mais fácil ainda. Para me produzir qualquer produto, eu vou precisar da mão de obra que vai estar ali ligada. Mas o administrativo, o pessoal que está gerenciando, o pessoal que está tudo ali por fora para fazer, de certa maneira, acontecer, né, para vigiar,
eles não estão ligados diretamente, eles são custo indireto. Ou seja, aquela equipe de RH, aquela equipe do financeiro, todo aquele pessoal, ele não é crucial para que o produto seja feito. Mas para que o processo aconteça de criação, ele é crucial. Então ele não vai pôr a mão na massa e fazer o produto, mas ele está lá para vigiar e fazer com que ele aconteça. Espero que tenha ficado claro isso daí para quem não entendeu. Então são os encargos, né? Tudo tem encargo. Olha, troquei essa peça R$ 50, a mão de obra do colaborador que foi fazer isso é tanto, eu cobro mais isso, isso e isso, não sei o que, espaço, local, então você vai ter toda essa descrição para que seja realizado, né, a identificação correta, para que a pessoa fale, olha, é R$ 500, mas está aqui, ó, 100 da peça, 200 disso, 300 daquilo, e assim por diante. Então você vai ter que fazer um relatório de valores, vai ter que ter uma descrição dos trabalhos realizados e você vai ter que fazer um estudo aprofundado para ter certeza o que está ligado diretamente ou não está. Você vai fazer isso? Nem sempre, mas é bom você saber para você conseguir ler e ver se isso está ou não de acordo com o projeto. E aí vem a última etapa, que é o fechamento do orçamento. Então você tem que ter o lucro. E aí tem o preço de venda. Então, dentro dessa parte de estruturas aí, né, quando você vai olhar, você vê muito projeto da área da construção civil com essa parte do BDI. Eu já até citei em outra aula, mas aqui eu vou dar uma reforçada. É os benefícios e despesas indiretas, isso traduzido aqui para a gente. Ele é um componente adicional que ele vai ter um custo direto em cima da planilha de preço final. Por quê? Existe muita incerteza quando você faz, né, esse tipo de projeto, você faz esse tipo de orçamento. Então essas incertezas, esses problemas aí, ele é calculado dentro dessa parte do BDI. Tem a questão aí, né, de administração, a questão de leis aí, né, e encargos de estado, município que você vai fazer e outras coisas que você vai calcular. Mais à frente a gente fala um pouco melhor sobre isso. Mas é só para ficar claro que o BDI ele meio que vai garantir, tá, que a pessoa que fez esse orçamento consiga ter um lucro, porque senão, né, não tem como você trabalhar sem ter um lucro. E aí, o que seria esse lucro então? O lucro seria depois que eu deduzir todos os meus gastos com a fabricação, eu vou ter ele. Então, qual que é a parte aí? Eu vou vender um produto, mas para mim fazer esse produto eu tenho todo o serviço que eu fiz para realizar ele. Então é aquela coisa. Eu comprei 5 quilos de carne, então eu fui e vendi. Comprei essa carne a 5 quilos, e 5 quilos a R$ 20 o quilo, então deu R$ 100. Consegui, depois de temperar ela, fazer algum tratamento especial, vender o quilo dela a 50. Então, se você simplesmente deduzir aí esses 5 quilos a 50, 250 de 100 e falar, então meu lucro foi 150. Não, não é assim. A gente sabe que tem outros custos. Tem a questão da logística, tem a questão do armazenamento, tem a questão do tempo de venda, tem a questão do prolabore. Então, tudo isso aí que vocês já viram na parte contábil, ele envolve para a gente ter aí um lucro. Então, por mais que pareça que a pessoa está com nós, está ganhando muito bem, a parcela do lucro geralmente ela é bem pequena. Tem empresa que trabalha com uma margem de 8 a 11% aí, estourando em cima do lucro geral do que eles estão fazendo.